Eu acredito que a revolta das pessoas que seguem meu trabalho e de outras pessoas que fazem crítica ao Bolsonaro, ao ouvir a gente falando sobre a possível prisão do Bolsonaro ou possível impeachment do Bolsonaro, eu acho que isso causa uma raiva, um ódio nas pessoas, porque na prática a gente não tem visto isso acontecer. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês os crimes possíveis, eu estou tratando obviamente possível por questão legal, que o Bolsonaro cometeu. Mas de antemão, eu já quero deixar claro para vocês que o Bolsonaro não foi preso, que o Bolsonaro não foi impeachmentado até o momento por um motivo simples. A política brasileira é feita de broderagem, de camaradagem e de compadrismo. Ou seja, se eu tenho alguém na minha mão, algum podre de alguém, eu não uso esse podre agora, eu guardo para um momento específico. Como vocês sabem, até o momento que esse vídeo está sendo colocado no ar, o Rodrigo Maia ainda é o presidente da Câmara dos Deputados. A gente ainda está em dezembro, ele ainda é o presidente da Câmara dos Deputados. E o Rodrigo Maia chegou a receber mais de 50 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, não deu entrada em nenhum, não aceitou nenhum, já deixou claro que não vai aceitar e que esse trabalho caberá ao próximo presidente da Câmara. Se for o Arthur Lira do PP, a possibilidade de esses pedidos serem analisados ou alguns ser aceitos é praticamente nula, possibilidade muito pequena, mas a gente está falando do PP, um partido que casualmente ali passa a perna nos seus acordos que faz com aliados políticos, mas eu queria deixar claro que a prisão do Bolsonaro, a investigação sobre alguns crimes que ele tem cometido e também até mesmo o processo de impeachment não aconteceu basicamente por isso. Não foi por falta de crime e nem foi por falta do que está escrito na lei. É basicamente por omissão do Congresso e por omissão também do Judiciário, que infelizmente precisa seguir alguns trâmites legais e esses trâmites legais às vezes são burlados. Bora falar sobre isso aqui agora. Pois bem, meus amigos, por mais de uma vez eu já repeti aqui para vocês nesse canal, em um vídeo inclusive que eu postei, que o Jair Messias Bolsonaro supostamente teria recebido um recado enviado, supostamente, pelo ministro Alexandre de Moraes, através do Jorge Oliveira, que foi indicado por ele para o TCU, avisando que ou ele e os filhos paravam de ficar atacando o STF e outras instituições, ou o ministro iria pedir a prisão de todos, Jair, Carlos, Flávio e Eduardo. A partir do momento que essa informação foi divulgada, obviamente que as partes negaram isso, mas a partir do momento que essa informação foi divulgada, basicamente carimbou aquilo que a gente fala todos os meses, todos os dias ou todas as semanas em relação aos crimes cometidos pelo Bolsonaro, em relação também aos possíveis indiciamentos que poderiam levar ele ao processo de impeachment. O Rodrigo Maia, como vocês sabem, acabou não aceitando um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro por diversos motivos. Dentre os principais motivos seria a investigação que foi reaberta contra ele, né, como é chamado, inclusive em uma das acusações aí, uma das denúncias, para que fique bem claro, de Botafogo, onde ele e o pai dele supostamente teriam recebido dinheiro de propina da OAS e talvez de outras empresas. A gente sabe que foi lá para a PGR recomendou a abertura da investigação novamente, a pedido do Fachin, do ministro do STF, e obviamente que isso foi usado como moeda de troca para que o indivíduo negociasse isso com o Bolsonaro. O indivíduo que eu estou me referindo, obviamente, é o Rodrigo Maia. E aí você que é cidadão comum como eu, você que vive no mundo real como eu, né, que tem lá, obviamente, que seguir as leis, as normas, você começa a se perguntar, se as regras existem para todo mundo, como a própria Constituição estabelece, que todo mundo é igual diante das leis, por que que no caso de alguns políticos as coisas mudam? No caso do presidente da República é até mais fácil de explicar, porque como presidente, para que ele seja preso ou impeachmentado, requer um processo que associa-se não só questões políticas, mas também jurídicas. No caso do pedido do impeachment, por exemplo, o pedido é apresentado ao presidente, caso ele aceite, é montada uma comissão, essa comissão vai dar seguimento aí às investigações e decidir se cabe ou não seguir com o processo de impeachment. Caso isso seja aprovado e levado para votação nas duas casas, como vocês sabem, na Câmara dos Deputados Federais e no Senado, e inclusive depois passa a ter diretamente a participação do STF. Então, no caso do presidente, em tese seria mais burocrático, mas no caso dos filhos do presidente e de deputados que fazem parte da base aliada do governo, é só falta mesmo de interesse do judiciário. O Bolsonaro e os seus filhos, assim como vários aliados dentro do Congresso, cometeram com frequência, possivelmente, crimes contra a Lei de Segurança Nacional, crimes
contra a saúde pública, ferindo inclusive o artigo 267 e 268 do Código Penal. E para ser mais esdrúxulo ainda, lá em fevereiro, o Bolsonaro assinou, junto com o antigo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também o seu antigo ministro da Justiça, o Sérgio Moro, uma lei que ficou conhecida como Lei 13.979. Inclusive, é nessa mesma lei que está estabelecido lá que, como medidas de combate ao Covid-19, os representantes legais do Estado podem determinar algumas medidas profiláticas para combater o avanço dessa doença no nosso país. Dentre estas ações pode acontecer, por exemplo, a vacinação compulsória. E aí você deve continuar perguntando, Carlito, mas quais outros crimes ele cometeu? Advocacia administrativa, tráfico de influência, obstrução de justiça, prevaricação e tantas outras regras que foram feridas pelo presidente. Por que ele acaba não caindo? A explicação é simples. Lá no livro Raízes do Brasil, por exemplo, a gente consegue ver a imagem ali mais ou menos do homem cordial sugerido pelo Sérgio Buarque de Holanda, que é aquele cara que traz as relações do âmbito pessoal, né? Aquela relação ali amigável, aquela relação de conversa de pé de ouvido, de dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, para resolver tudo e agradar a todos. Traz isso do âmbito do privado, do pessoal, para o público. Por isso que a gente vê, por exemplo, escândalos como esse da ABIN não dando em nada. Muita gente está falando, Carlito, vai dar em alguma coisa agora? Não, gente, não vai dar alguma coisa agora, até porque a própria justiça requer um prazo legal para as partes serem ouvidas, para as defesas serem apresentadas. Isso, obviamente, se as denúncias forem aceitas, um inquérito for aberto, dependendo da situação e do caso. Então, isso às vezes demora anos e anos. Vai acontecer alguma coisa? Óbvio que vai em algum momento. Agora, pouco provável. Tem muita gente aí, inclusive, compartilhando o vídeo, dizendo que agora o Bolsonaro vai ser impeachmentado por causa do caso da ABIN. E não vai, porque para que a denúncia seja feita, tem que passar pelo Congresso em algum momento de um impeachment. E a gente sabe que o Rodrigo Maia já se comprometeu em não aprovar o pedido de impeachment. E o Arthur Lira, que é quem está liderando aí as intenções de votos para a Câmara dos Deputados Federais, que faz parte do PP, possivelmente fará parte do mesmo partido do Bolsonaro. Como assim, Carlito? O Bolsonaro está negociando a sua volta para o PP, que é o partido que ele fez parte de 2005 a 2016. Aquele mesmo partido que era do Maluf, que teve mais investigados na Operação Lava Jato, e o anticorrupção do Bolsonaro estava lá caladinho e só saiu basicamente porque o partido não aceitou lançar o nome dele como candidato à presidência da República. O Bolsonaro está aguardando somente o resultado da eleição da Câmara dos Deputados para poder entrar no PP, que é o partido que ele fez parte há pouco tempo atrás, e é o partido que o Arthur Lira, possivelmente o próximo presidente da Casa dos Deputados aí, para que, obviamente, fique tudo tranquilo. Aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam realmente que se o Arthur Lira for eleito, ele vai aceitar o pedido de impeachment contra o Bolsonaro? Óbvio que não vai, gente. O que a gente pode tentar fazer aqui é o que a gente está fazendo todo dia, é esfregar na cara do judiciário que a lei está sendo descumprida. E não é porque não está tendo crime ou porque não tem materialidade, é por omissão do Estado. Basicamente isso. Ah, Carlito, mas isso traz desesperança, angústia e tristeza? Não. As coisas começaram a mudar, obviamente, em alguns segmentos aos poucos, mas o resultado, obviamente, a gente só vai conseguir ver mais fortemente depois da eleição de 2022. Eu não acredito que nem STF, não acredito também que nem a Câmara dos Deputados Federais tome uma atitude diferente do que está sendo feito até o momento. A não ser que algum fato novo muito importante aconteça e a questão da aprovação do Bolsonaro também comece a cair, que é algo que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses. Mas caso contrário, eles vão cozinhar o Bolsonaro até o fim do mandato e só vão responsabilizá-lo legalmente depois do fim do seu mandato. Para quem está defendendo aí que vai ter um impeachment, calma, gente. Possibilidade de impeachment existe, obviamente. Materialidade para a citação do impeachment também existe, assim como existe materialidade para outros crimes. Eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixo várias fontes com reportagens, inclusive de juristas, dizendo os possíveis crimes cometidos pelo Bolsonaro. E muita gente acha que é de boca para fora o que a gente fala, que é oposição, que a gente não quer deixar o homem trabalhar, mas não, ele está infringindo a lei, possivelmente com frequência. E é vergonhoso a gente ver o judiciário fazer de conta que está tudo bem e que não está acontecendo nada. Eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham disso. Queria pedir também que não perdessem a esperança. A denúncia é feita aqui. Em algum momento as coisas vão começar a andar. E mesmo que o Bolsonaro acabe terminando o mandato, se ele for preso ou responsabilizado depois, assim como os próprios filhos dele, obviamente que será uma vitória nossa, porque a gente vai estar tirando pessoas desse nível
do jogo político, tá bom? Passados os recados para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. No primeiro comentário fixo estarão as fontes que eu utilizei para a gente fazer esse vídeo aqui para vocês. Vai estar também aqui no primeiro comentário fixo o link da compra do nosso segundo livro, Bora Votar, assim como também o link do nosso curso básico de ciência política. E se você quiser apoiar meu trabalho de alguma maneira, vocês podem de 3 formas. Colaborando, adquirindo alguma camisa, algum produto do nosso site, que é esse aqui, lojadohistoriador.com, ou se tornando membro aqui embaixo no YouTube, ou indo na descrição do vídeo e se tornando apoiador do canal. Essa é uma das maneiras que vocês têm de apoiar o nosso trabalho para que ele continue aqui sendo independente, tá bom? Passado esses recados, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e lembrem-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.